E como é que o irmão conheceu a igreja Agir de Deus? Como é que o irmão conheceu a igreja? Bem, eu conheci a igreja Agir de Deus em todas as nações, tudo por intermédio de redes sociais. Era uma vez, eu acompanhei o testemunho de uma irmã pertencente à nossa igreja. E ela estava falando daquilo que Deus fez na vida dela. Então aquilo me impactou realmente em poder conhecer a igreja Agir de Deus em todas as nações. Bem, algo que me tocou bastante, ou seja, que me impactou, para que eu me tornasse efetivo da igreja ou Agir de Deus em todas as nações, é o amor que há no nosso pai espiritual, o profeta Ismael Jaime. De facto, pastora, no primeiro encontro com o homem de Deus foi fantástico para a minha vida. Até porque no mesmo dia eu fui localizado pelo homem de Deus, e na qual onde recebi a libertação dos problemas que eu passava. Eu me lembro uma vez num descampo na qual realizamos uma atividade desportiva. Eu até fiquei bastante espantado, pastor. Fiquei espantado de ver o nosso pai a jogar, a fintar. Quer dizer, eu não esperava que um dia desse acontecesse uma coisa desse gênero. E aos telespectadores ao redor do mundo, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Pod Jaime. É sempre um prazer estar aqui sentados para apresentar esse programa que vai avivar a tua fé, te conectar mais com Deus e impactar a tua história. No dia de hoje será algo completamente diferente do episódio passado. No episódio passado nós reagimos a um ensinamento dado por Deus por intermédio do nosso pai espiritual. E no dia de hoje nós temos aqui um convidado muito, mas muito especial. E é o nosso irmão Cristo em nós. Amém. Seja muito bem-vindo, nosso irmão. Muito obrigado, pastora. Sim, nós agradecemos porque o nosso irmão aceitou o convite. Realmente. Amém. E o nosso irmão poderia se apresentar aos nossos telespectadores? Bem, eu sou o irmão Zeca Bandeira. Estou feliz mais uma vez por fazer parte de um programa especial como esse. E também agradeço muito pela oportunidade, né, de poder responder algumas perguntas que me serão colocadas. Amém, amém. O nosso irmão faz parte da Igreja Agir de Deus? Sim. Sou membro da Igreja do Agir de Deus em todas as nações. Sou o secretário da Juventude e também trabalho na área da reportagem. Amém, amém. E há quanto tempo o nosso irmão está aqui na Igreja Agir de Deus em todas as nações? 6 meses. 6 meses, uau, certo. Muito forte. Quer dizer que ao longo desses 6 meses, o irmão já teve esse privilégio de trabalhar tanto como secretário da Juventude e na área da reportagem? Sim. Dizer que, antes de tudo, não é? Eu nem pensava que um dia desse teria esta oportunidade, mas depois disso acontecer, atualmente eu me sinto uma pessoa muitíssimo feliz, tal como a Bíblia diz que para Deus nós devemos servir e tudo que nós queremos será acrescentado. Sim, nosso irmão pode falar-nos um pouco, né, da vida do nosso irmão, como é que o nosso irmão está, o que é que o irmão faz da vida, como é que está a vida? Fala-nos um pouco de ti, conta-nos um pouco da tua vida, pessoal. Bem, para dizer que a minha vida, não é, antes de conhecer o Cristo, era uma vida terrível. Era terrível, mas tudo começou a mudar no momento quando eu conheci a igreja, o Agir de Deus em todas as nações. Para dizer também que sou um professor domiciliar, quem sabe as portas ainda, creio que ainda estarão abertas, outros projetos que estou aqui a preparar, e eu creio que Deus, do nosso Pai espiritual, em breve vai poder conceder ainda boas coisas. Amém. O nosso irmão falou que a vida do nosso irmão era terrível antes de conhecer a igreja, o Agir de Deus.
Então, nosso irmão pode nos falar mais ou menos, né, de como é que era, nos dar um detalhe de como é que era a vida do nosso irmão antes de conhecer a igreja. Detalhar um pouco como é que era, como é que o irmão vivia, como é que estava. Sim, pastor, para dizer que eu não fazia nada. Em poucas palavras, eu posso dizer que eu era cunanga. Amém. E muitas das vezes, quando eu andava atrás de trabalho, nas empresas, nas clínicas, porque eu fiz o curso de saúde nas clínicas. Amém. E as coisas não davam certo. Não davam certo. E também eu sentia aquela preguiça, quer dizer, a negligência de poder assim procurar algo para poder fazer e conseguir o dinheiro. Amém. Certamente. E como é que o irmão conheceu a igreja Agir de Deus? Como é que o irmão conheceu a igreja? Bem, eu conheci a igreja Agir de Deus em todas as nações, tudo por intermédio de redes sociais. Era uma vez, eu acompanhei o testemunho de uma irmã pertencente à nossa igreja. E ela estava falando daquilo que Deus fez na vida dela, então aquilo me impactou realmente em poder conhecer a igreja Agir de Deus em todas as nações. Então o irmão então quero dizer que o irmão já acompanhava ou já seguia as redes sociais da igreja, ou foi alguém próximo do irmão que lhe mostrou, ou o vídeo só lhe apareceu na página principal do nosso irmão? O vídeo apareceu na página da igreja. Apareceu um vídeo da igreja na página principal do nosso irmão. Certamente. O irmão sentiu a curiosidade de ver os vídeos. E o que é que o irmão sentiu ao ver os vídeos? Bem, para dizer que o que eu senti, quer dizer, o testemunho, né, me impactou, e eu queria que a mesma coisa que aconteceu na vida da mesma irmã que testemunhou, que acontecesse também na minha vida. Amém. Será que o irmão Zeca se lembra qual foi o vídeo, qual foi o testemunho? Sim. Eu me lembro, realmente era de uma irmã que estava a passar momentos difíceis. Amém. Que tudo quanto que ela estava a fazer não estava a dar certo. Amém. Não só ela depois falou de uma doença que estava a enfrentar. Por muito tempo que ela andava nos hospitais, as coisas não davam certo. Então, quando acompanhei este testemunho, sentia aquela vontade também de poder conhecer a mesma igreja na qual a irmã deu o seu testemunho. Amém. O nosso irmão falou aqui que antes de conhecer Jesus e antes de chegar aqui na igreja Agir de Deus em todas as nações, a vida do nosso irmão era uma vida terrível. Certo. Depois de conhecer Jesus e conhecer a igreja Agir de Deus em todas as nações, o que é que mudou na vida do nosso irmão? Bem, para dizer que aí a minha vida financeira. Minha vida financeira, como eu dizia, que antes de conhecer a igreja eu não fazia praticamente nada. Exatamente, eu tinha dificuldade em adquirir qualquer coisa. Mas depois de eu ter me entregado à igreja, o Agir de Deus em todas as nações, eu consegui o trabalho que eu continuo exercendo, né, como professor domiciliar. Realmente. Como é que o nosso irmão, depois de ver o vídeo, né? Sim. Como é que o nosso irmão chegou aqui na igreja? O que é que o irmão fez para conseguir chegar aqui na igreja? Para conhecer Jesus e ter uma mudança do gênero que o nosso irmão falou? Sim, eu conheci a igreja através da nossa secretária, né? A secretária do nosso pai, em que no mesmo dia, quando eu estive a assistir o vídeo, eu tirei o contato da igreja. Amém. E na altura, quando eu tirei o contato da igreja, liguei e, na verdade, quem atendeu-me foi mesmo a secretária do nosso pai. Deu-me endereço que a igreja encontrava-se cá no Benfica, e após isso recebi uma recomendação, tinha que apanhar o meu transporte táxi a fim de poder chegar na igreja. Amém. E ao chegares aqui na igreja, no primeiro dia, o que é que te mais chamou a atenção? O que é que te fez? O que é que você viu que te chamou a atenção? Já tiveste o primeiro contrato com o homem de Deus, ou nem por isso? Como é que foi? Bem,
algo que me tocou bastante, ou seja, que me impactou, para com que eu me tornasse efetivo da igreja, o agir de Deus em todas as nações, é o amor que há no nosso pai espiritual, do profeta Ismael Jaime. Na verdade, eu me lembro uma vez, quando uma irmã nossa que estava a passar por dificuldade, em que os gatunos tinham roubado coisas na casa dela, e o nosso pai levantou-se como responsável em pagar de tudo quanto que ela tinha perdido. Para dizer que, na verdade, aquela ocorrência me marcou bastante, de permanecer mesmo definitivamente na igreja, o agir de Deus em todas as nações. Amém. E no primeiro dia que o nosso irmão veio aqui e cultuou conosco, será que o nosso irmão encontrou o nosso pai? Como é que foi? Bem, no primeiro dia, quando eu vim aqui na igreja, o agir de Deus em todas as nações, o pai estava ausente. E na altura, o pastor José mesmo é quem pregou no domingo, mas aquilo não acabou com a minha fé, não é? Não acabou com a minha fé. No próximo domingo foi assim que eu encontrei, ou seja, foi o domingo em que eu tive o primeiro encontro com o nosso pai espiritual. No segundo domingo. Exatamente. E, nosso irmão, o que é que te fez voltar, né? Visto que na primeira vez não encontraste o homem de Deus, o que é que te fez voltar na segunda vez? Exato. É aquela esperança que nada que possa perder-se com facilidade. Ou seja, é como se diz que ninguém pode resistir sem antes tentar. Exatamente. Amém. Então, o que me incentivou bastante de vir mais uma vez à igreja é a esperança que eu terei mesmo um encontro com o homem de Deus. Sim, irmão Zeca. E no segundo domingo que o irmão apareceu e encontrou o nosso pai espiritual, como é que o irmão viu o culto? E será que Deus localizou a vida do nosso irmão no momento do culto? Será que houve profecia? Será que o nosso pai orou pelo nosso irmão? Como é que foi? Visto que foi o segundo domingo, mas foi o primeiro domingo que o nosso irmão teve o contato com o nosso pai espiritual. De facto, pastora, no primeiro encontro com o homem de Deus foi fantástico para a minha vida. Até porque no mesmo dia eu fui localizado pelo homem de Deus, e na qual onde recebi a libertação dos problemas que eu passava, e também recebi algumas declarações por parte do homem de Deus de que brevemente as coisas poderiam mudar na minha vida. Amém, amém, muito forte. E antes do irmão receber essa declaração vinda do nosso pai espiritual, antes do nosso irmão, ou antes do nosso pai orar pelo nosso irmão, será que o irmão já contou os seus problemas para o nosso pai? Ou foi mesmo no culto, sem mesmo o irmão ainda contar os seus problemas para o nosso pai, já houve essa localização? Como é que foi? Isso aconteceu antes de eu falar dos meus problemas ao profeta, ao homem de Deus, né? O profeta Ismael Jaime. Quer dizer, essas declarações foram feitas tudo através da localização do homem de Deus. Quer dizer, depois ele fez-me uma declaração dos problemas, alguns que estavam a se passar na minha vida, quer dizer, uma revelação, digamos assim, né? Recebi uma revelação dos problemas que estavam a se passar. E depois da oração, o homem de Deus declarou-me que as coisas funcionariam de uma outra forma. Quer dizer, tudo que eu poderia fazer na minha vida daria certo. Amém, amém. E depois dessa declaração, qual foi o impacto que a vida do nosso irmão na área financeira teve depois de receber essa declaração profética? Visto que a vida do nosso irmão era uma vida terrível, o irmão não fazia absolutamente nada. Qual foi o impacto dessa declaração profética que causou na vida do nosso irmão? Exato. A princípio, que na altura, quando eu estava a trabalhar como professor domiciliar, eu tinha poucos alunos. Exato. Após esta declaração de homem de Deus, percebi que o número de alunos que estava assim reduzido começou a aumentar. O irmão tinha mais ou menos quantos alunos? E depois da declaração passou até quantos alunos, irmão?
Bem, depois da declaração, eu consegui 10 estudantes. 10 estudantes. Exatamente, 10 E estudantes. o irmão tinha quantos antes? Anteriormente eu tinha 4 estudantes. 4 estudantes. Uau! Certamente. Foi uma coisa, uma mudança de mais de 100% no número de alunos que o irmão teve. Realmente. É, uau, é extraordinário. Amém. E atualmente o irmão continua com os 14 alunos ou ainda tem mais outros alunos? Pastora, para dizer que atualmente o número do estudante está cada vez mais alto. Está cada vez mais alto porque eu tenho trabalhado mesmo assim a depender do tempo e até o número que existe atualmente já não me permite mais, quer dizer, já há um número elevadíssimo, já não se consegue trabalhar tudo por conta do tempo. O número está elevadíssimo mesmo. Passou dos 14? Passou dos 14. Amém. Deus te louve. Uau, e será que além desses alunos que o irmão já tem, o irmão tem recebido novas solicitações ou nem por isso? A última vez quando eu trabalhei, na qual fiz a sensibilização, não é? Sobre a explicação domiciliar em algumas pessoas na cidade, muita gente que mostraram interesse. O que posso garantir é que até o momento há mais solicitações por parte dos encarregados que têm crianças que precisam ser ensinados. E esse resultado aconteceu depois do nosso irmão se encontrar com o homem de Deus, depois de Deus localizar da nosso irmão por intermédio do nosso pai espiritual. Esse resultado começaram a surgir na vida do nosso irmão. Certamente, realmente. E como é que o irmão se sente, ou como é que o irmão está se sentindo de ver esses resultados? Para dizer que me sinto feliz, porque antes a minha vida não era assim tão boa, mas tudo por causa de ter os bons resultados na minha vida. Me sinto a pessoa mais feliz deste mundo. E o que é que fez ter a certeza no nosso irmão que a igreja realmente é uma igreja de Deus? Bem, o principal motivo é o jeito de ser do nosso pai espiritual, profeta Ismael Jano. Porque eu notei algo muito diferente no nosso pai. Além de ele carregar o dom de profecia, de curar, algo muito especial que eu notei nele é o amor. E a Bíblia diz que Deus é o amor. Então este foi o principal fator que me incentivou bastante a me tornar membro da igreja definitivamente. Amém. Até é algo extraordinário, E qual é a maior experiência, né, que o irmão já viveu ou já vivenciou aqui na Igreja Agir de Deus? Bem, tendo em conta esta pergunta que me foi colocada, né, consoante a experiência, é a libertação, né, de que maneira que a pessoa pode conceber a libertação por parte de Deus e de que maneira também que pode se semear no altar, dando oferta, dizimando. Eu aprendi muita coisa boa de que forma que deve se dizimar, semear no altar para com que Deus possa fazer alguma coisa na sua vida. Amém. Deus seja louvado, nosso irmão. Está sendo muito bom estar aqui e conversar com o nosso irmão. Até eu estou me sentindo também impactada com as coisas que aconteceram na vida do nosso irmão. E vamos falar um pouquinho sobre paternidade espiritual. Certo. Já falamos aqui sobre a vida pessoal do nosso irmão, já falamos aqui sobre o impacto que o irmão recebeu. Vamos falar um pouquinho sobre a paternidade espiritual. Certo. Gostaríamos de saber do nosso irmão como é que é trabalhar na obra de Deus com o nosso pai espiritual. Bem, trabalhar com o homem de Deus, profeta Ismael Jaime, é muito especial para mim. Exato, até porque é um homem de Deus, né, digamos assim, que gosta que cada filho tenha uma responsabilidade no trabalho que faz na igreja, né, e as recomendações que o nosso pai tem nos passado. Eu tenho
como posso dizer, quer dizer, eu tenho entendido isso como algo muitíssimo, muitíssimo mesmo especial para mim. Amém, nosso irmão. E concernente essas experiências, né, que o nosso pai tem passado, o que é que o nosso irmão aprendeu ou tem aprendido com relação ao trabalho na obra de Deus? O que eu tenho aprendido, na verdade, com a experiência aqui na nossa igreja é a dedicação, o amor, a responsabilidade e a pontualidade, digamos assim. Amém. E, nosso irmão, qual foi a tua primeira impressão, né, ao olhar, ao ver o homem de Deus? Qual foi o primeiro pensamento que te passou na cabeça? Bem, a primeira impressão no primeiro encontro com o homem de Deus é que eu achei, quer dizer, a aparência dele achei muitíssimo agradável. É quase, não quase, mas é na sua totalidade como um grande homem de Deus. Amém, amém. E dentro disso que o irmão falou, qual foi a coisa ou a qualidade que mais o irmão admira e que o irmão procura imitar no nosso pai espiritual? Eu posso dizer que duas qualidades que me inspiram bastante no grande homem de Deus, o profeta Ismael Jaime. Amém. Primeiro é que o amor que há no nosso pai espiritual é incrível. Amém. E segundo são os seus ensinamentos. Amém. Exato. Amém. Os ensinamentos do nosso pai, eu posso dizer que vou levar isso até a eternidade. Amém. Até a eternidade. E dos ensinamentos do nosso pai, qual é o ensinamento que o nosso pai passou, que o irmão parou e falou, uau, esse ensinamento é extraordinário, que mais marcou a vida do nosso irmão? Bem, um dos ensinamentos que me marcou bastante é semear no altar. Amém. Exato, semear no altar, ter um relacionamento com Deus, né? Não basta querer adquirir algo da parte de Deus e não querer estar conectado com a presença de Deus. Amém. Exato, então o amor e também os seus ensinamentos sobre o amor, onde ele falou que amai o seu próximo como a ti mesmo. Exato, esses ensinamentos me impactaram bastante, que posso dizer que são inesquecíveis. Amém. Realmente. Amém, amém. O nosso irmão falou aqui sobre os ensinamentos que mais marcaram o nosso irmão, vindo da parte de Deus por intermédio do nosso pai espiritual. Certo. Gostaríamos de saber qual foi o milagre que Deus operou aqui na igreja por intermédio do nosso pai espiritual que mais impactou a vida do irmão. Bem, a princípio eu queria falar aqui de um senhor, não é? Que vinha de Benguela, que tinha tala no seu pé. Depois do senhor ter consultado o nosso pai espiritual, o senhor foi curado da tala. Só de maneira que eu tinha visto antes da oração da tala que o senhor tinha no pé, eu estava a pensar que seria muitíssimo difícil o pé do senhor voltar ao normal. Mas depois da oração do homem de Deus, o profeta Ismael Jaime, a tala desapareceu. E o pé do senhor que estava doente voltou ao normal. Esse é um dos milagres que me marcou aqui na igreja, o agir de Deus em todas as nações. Amém. O nosso irmão falou aqui de duas qualidades que o nosso irmão mais admira no nosso pai espiritual. Sim. O amor e a maneira como o nosso pai tem nos ensinado. E realmente são qualidades no geral. E eu gostaria de saber quais são as qualidades que o irmão mais admira no nosso pai espiritual como pai espiritual. Se calhar a atenção que o nosso pai dá para os seus filhos, alguma coisa. Quais são as qualidades que o irmão mais admira no nosso pai como pai espiritual, não simplesmente como um pastor, como um homem de Deus, mas como pai espiritual? Sim, como pai espiritual, primeiramente é o amor. Sim. Falando do profeta Ismael Jaime, não colocar fora sobre o amor. Amém. Ele tem atenção com seus filhos. Ele até sustenta os filhos, né?
porque eu me lembro de certos irmãos que passaram aqui na nossa igreja, que enfrentaram dificuldades financeiras, mas o nosso pai espiritual acabou por ajudar essas mesmas pessoas. E a segunda qualidade é os seus ensinamentos. Quer dizer, tudo quanto que ele ensina, o que mais me admira, o que ele ensina é que ele também pratica. Amém. Realmente. O irmão disse que é algo que lhe admira, que certamente, certamente. Que o irmão vê que o nosso pai não só ensina, mas ele pratica o que ele ensina. Uau, é algo extraordinário. E certo. Nosso irmão, qual foi o momento que o irmão já viveu com o nosso pai espiritual que o irmão achou muito especial? Bem, eu posso dizer que desde o momento que eu conheci a igreja, o Agir de Deus em Todas as Nações, ou seja, na primeira cruzada com o Homem de Deus, depois de me libertar, de orar para mim, foi a partir deste momento que eu comecei a entender que realmente o profeta Ismael Jaime é uma pessoa muito especial. Amém. E será que o nosso irmão considera o nosso pai espiritual como um homem que Deus levantou para que Deus levantou como resposta para a vida do nosso irmão? E se sim, por que disso? Da resposta? Exato. Eu posso dizer realmente, né, que o profeta Ismael Jaime é o homem de Deus certo para a minha vida. Amém. Por que eu digo isso? Porque no primeiro encontro que eu tive com este homem de Deus, profeta Ismael Jaime, a minha vida mudou automaticamente. Exato. E eu tenho gerido melhor a minha vida, tudo por causa dos seus ensinamentos. Então são essas razões que me sinto que o profeta Ismael Jaime é um pai certo espiritual para mim. Amém. O nosso irmão falou aqui que através dos ensinamentos dados pelo nosso pai espiritual, o nosso irmão tem gerido bem a sua vida. Certo. Será que é simplesmente na área financeira ou em outras áreas também da vida do nosso irmão? Exato. Eu posso falar de finança, como também posso falar na vida de oração. Exato. Para dizer que antes de eu ter conhecimento sobre os ensinamentos do nosso pai espiritual, referindo-se da oração, eu me sentia negligente em fazer oração, preguiça, digamos assim, orar. Mas quando comecei a ter o conhecimento sobre os ensinamentos do profeta Ismael Jaime, a minha vida de oração começou a mudar. Comecei a ter o prazer mais de poder orar, meditar a palavra de Deus e também sobre a vida financeira. Quer dizer, eu não tinha planos exatos ao se fazer, né, na gestão de dinheiro, mas tudo por conta dos ensinamentos do nosso pai, aprendi de que maneira que eu posso gerir a minha finança. Então, a impactação que o encontro com o Homem de Deus causou foi uma impactação completa, não foi só uma impactação no sentido, no lado espiritual ou financeiro, foi uma impactação completa. Certamente. E o que é que as pessoas dizem, né, ao verem atualmente o estado, a vida do nosso irmão? Porque antes era uma vida má, agora é uma vida que só está a melhorar. O que é que as pessoas dizem por causa ao verem essa mudança na vida do nosso irmão? Exato. Para começar, é que antigamente, antes de conhecer a igreja, o Agir de Deus em Todas as Nações, pessoas que não me cumprimentavam, no tempo atual até se perguntam quanto é que eu venço e onde eu trabalho. Amém. Realmente. Não entendi. Irmão, explica, ainda seja um pouco mais assim detalhista, como é que acontece? Sim, pastor, eu dizia, né, de que maneira que a minha vida estava antes de conhecer o Homem de Deus ou a igreja, o Agir de Deus em Todas as Nações. As pessoas praticamente não me cumprimentavam, me ignoravam-me bastante, mas
tudo, quando começou a dar certo, através de terem me colocado eu aqui na Igreja Evangelho de Todas as Nações, as pessoas começaram até a me perguntar onde é que você trabalha, o que é que você faz, quanto é que você vence, estamos a notar um brilho em ti, qual é o teu segredo. Depois eu fui falando para eles que eu tenho um Deus que estou a servir. Amém. Através de um grande homem de Deus, profeta Ismael Jaime. Amém. E será que o nosso irmão tem contado esse testemunho para as pessoas de fora que não fazem parte daqui da igreja, ou nem por isso? Sim, eu tenho contado isso para algumas pessoas que têm feito essas perguntas, até porque já surgiram alguns indivíduos de quererem vir uma vez conhecer a nossa igreja. Exatamente, porque eles têm sempre falado, estamos a notar brilho em ti, você não era assim, e gostaríamos que um dia desse nos levasse na tua igreja para nós conhecermos o teu pai espiritual. Amém. Exatamente. E nosso irmão, ao te perguntarem onde é que o irmão trabalha, onde o irmão trabalha, certo, e qual é o vencimento, será que o irmão responde? E ao responderes, qual tem sido a reação das pessoas ao saberem? Para dizer que já falei uma vez daquilo que eu faço, né? Do trabalho que eu exerço, mas nunca falei para as pessoas quanto é que eu venço. É muito bem sabido que o salário é segredo, né? Exatamente. Mas muitas perguntas que já foram colocadas, né? De quererem saber o quanto que eu venço mensalmente, será que eu venço diariamente ou não por isso? Eu sempre falei para eles que é mensal, mas nunca vou poder falar quanto é que eu venço. Amém. E o irmão diz que trabalha como professor domiciliar para eles. Certo. E será que eles acreditam já de primeira ou ainda entram em dúvida porque ao verem os resultados que surgem na vida do nosso irmão? Exato. Depois alguns começaram a se confundir e que se calhar eu estou a trabalhar na GT. Eu disse, não podes pensar isso sobre mim. E se eu estivesse a trabalhar na GT, eu poderia já andar de carro, não é? Eu poderia andar de carro, então isso é sempre, começam a falar dessa forma. Não, vocês estão a te ver o brilho em ti, quer dizer, a roupa que você usa, és um senhor já de gravata, de fato. Eu disse, não é isso que estão a pensar, exatamente. Não é isso. O irmão está a viver algo extraordinário que muitos não gostariam de viver. Muitos gostariam de viver. Até acho que me fez lembrar um ensinamento que o nosso pai havia nos dado sobre como as pessoas nos encaram, como é que as pessoas nos veem. E o irmão já está a ver como funcionário da AGT. Da AGT, certamente. Tudo isso por causa dos resultados do irmão. Resultados obtidos através da oração, às vezes do nosso pai espiritual. Amém. Certo. Amém. E olhando para os resultados, olhando como é que era a vida do nosso irmão, qual é o conselho que o nosso irmão deixa para as pessoas que também estão a passar um momento de desafios grandes, de desafios terríveis, que pensam que se calhar já não tem mais solução? Qual é o conselho que o nosso irmão deixa para essas pessoas que estão a nos ouvir nesse exato momento? Certo. Bem, o conselho que eu deixo, antes eu queria ouvir, se me permitam, digamos assim, né? Eu queria que eu olhasse na câmera, né? Para todo aquele telespectador que está nos acompanhando ou que poderá nos acompanhar. Bem, é para dizer para toda pessoa que está a passar por um momento difícil, quer seja financeira, quer seja sentimental, que venha buscar esse Deus do profeta Ismael Jaime, e eu acredito que a sua vida vai mudar, não será a mesma. Uau, grande, mas grande conselho, nosso irmão. Aposto que os telespectadores que nos ouviram ou que ouviram o conselho do nosso irmão ficaram impactados, ficaram admirados. Nosso irmão, eu gostaria de saber, né, se já houve um momento assim de alegria que o nosso irmão viveu aqui na igreja com o homem de Deus, um momento de diversão, um momento assim que o nosso irmão já viveu com o homem de Deus e viu, uau, o homem de Deus é assim, é natural, brinca assim com as pessoas.
é alegre, é à vontade. Será que o nosso irmão já viu um momento assim? Sim, de facto já vivi. Eu me lembro uma vez num descampo na qual realizamos uma atividade desportiva. Eu até fiquei bastante espantado, pastor. Fiquei espantado de ver o nosso pai a jogar, a fintar. Quer dizer, eu não esperava que um dia desse acontecesse uma coisa desse gênero. E até eu percebi o quanto o nosso pai é humilde, né? Se juntar com os seus filhos, praticando desporto. Essa foi uma atividade que me marcou bastante sobre o nosso pai. Amém. E o sorriso dele eu adoro bastante, realmente. Uau, muito bom. Certo. Nosso irmão, esse aqui é novamente teu momento. Certo. Se fosse para declarar palavras, né? Nosso pai espiritual. Esse é o momento do irmão declarar algumas palavras nosso pai espiritual. Porque nós acreditamos que o nosso pai estará assistindo esse vídeo. Certo. Certamente vai ver essa parte. Então, esse é o momento em que o irmão vai declarar algumas palavras do coração, como filho, se o irmão ama, é o momento do nosso irmão. Exato. Pode olhar para a câmera. É para dizer ao nosso pai espiritual, profeta Ismael Jaime, que eu amo muito o nosso pai espiritual. Apesar de enfrentar algumas dificuldades, mas só que eu peço ao nosso pai é não perder a esperança de que a nossa igreja um dia desses estará ainda mais num nível mais alto. Força, dedicação, amor e boas coisas virão, tá? E repito mais uma vez, amo muito o nosso pai espiritual. Realmente. E nosso irmão, esse aqui é o momento das últimas considerações, fazer um resumo de tudo quanto foi dito no decorrer do programa, fazer uma declarações finais da vida do irmão e de como é que foi o programa. Bem, para dizer que o programa foi muitíssimo especial, né? Foi especial de eu estar aqui. Até porque eu já pensava um dia desse ser um convidado especial para o programa. As perguntas que me foram colocadas foram tão boas e espero que este momento repita-se mais vezes, de poder estar aqui a responder as perguntas. Amém. Realmente. Muito obrigado pelo teu tempo, nosso irmão. Certo. E que o Deus do nosso Pai o abençoe rica e poderosamente. Certo. E que o irmão continue a prosperar nos seus caminhos. De igual modo, pastor. Amém. Então, telespectadores, chegamos mais uma vez no fim do nosso programa, o Pod Jaime. É sempre um prazer estar cá desse lado a apresentar esse programa para você e para todos que nos assistem. E para ti que tens o desejo de fazer parte desse programa, assim como nosso irmão, nosso convidado disse que já tinha o desejo, deixa a tua solicitação ali nos comentários, diga eu quero fazer parte, envia o teu pedido e que nós estaremos analisando e posteriormente veremos e faremos o convite para ti. E se não conseguires deixar o teu comentário, deixa a tua mensagem na nossa página do Facebook, Ismael Jaime Ministry. É mais um fim do nosso programa e isso aqui não é um tchau, não é um adeus, mas sim é um até já. Yehoshua, e que Deus te abençoe. Yehoshua, nosso irmão. Cristo nos